Sejam bem-vindos, então, a mais um Veritas Cast. E hoje o negócio aqui vai ser quente, hein? Eu não vou dar nem tempo dos caras se apresentarem, nós vamos já direto ao tema. Hoje nós vamos falar sobre a educação católica e o Pablo já vai se apresentar, que ele vai ser o primeiro, depois o Bruno. E aí, Pablo, o que é a educação católica? O que é a escola católica? Que nós estamos tendo essa novidade aqui em Muzamim, para quem não sabe, né? Nós vamos começar agora. É uma escola católica na nossa cidade. E aí, o que é isso aí? Então, muito obrigada, você que está participando com a gente, obrigado o convite. E é o seguinte, Léo, então, primeiro é importante dizer, né, quando a gente fala em escola católica, fica parecendo que a escola é uma responsabilidade da diocese daqui de Gospé, que nós estamos em Muzambinho, ou até mesmo da paróquia. Mas, primeira coisa de dizer então, Léo, que a pedagogia católica, ela está nos documentos da igreja, ela é muito vasta, ela é maravilhosa. Mas a nossa escola é uma escola que ela está lá numa lei, né, das escolas confessionais. E dentro dessas escolas, então, confessionais, que tem uma religião, nós optamos por confessar o credo católico. Mas o nosso colégio, ele não é um colégio, né, que se diga assim, esse aqui é um colégio da igreja católica. Não, não é isso. O que nós somos, então? Então, já para poder responder, né? Nós somos uma escola confessional, como eu falei. A doutrina que nós acreditamos, né, que é a minha religião, é a católica. Portanto, o nosso colégio é sim um colégio que tem essa ligação com a igreja católica, no sentido de que nós acreditamos que essa é a igreja de Cristo, certo? Entretanto, nós não somos uma escola, por exemplo, diocesana, que é aquela escola que é de responsabilidade do bispo. Tampouco paroquial, que é uma escola, né, que ali tem inserida na paróquia. A nossa escola é uma escola feita por leigos, né? Então eu sou o presidente do Instituto São João Batista de La Salle e nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Esse nome é um nome fantasia. Também o nome do colégio, né? Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. É também o nome da santa, né? Da nossa devoção. Então, quando fala colégio católico, fica parecendo assim, então é um colégio que é do bispo ou que é da paróquia. Então, não, isso é importante dizer, né? E aí já chega a outra pergunta, né? Ah, não, então quer dizer que vocês estão, não tem relação com bispo nenhuma, nem com o pároco, que vocês têm, assim, um afastamento com a igreja, que vocês têm um afastamento aí. É isso que eu ia perguntar, que história que é essa? Né? Não é católica, ou não é? Como é que é isso aí? Então nós não temos, né, de maneira nenhuma, nenhum problema com a hierarquia da Igreja Católica. Pelo contrário, nós estamos inseridos nela como leigos. Então, nós respeitamos toda a hierarquia da igreja, né? Nós somos leigos, nós somos pastoreados aqui na nossa paróquia pelos padres, né? Caso o padre João, o padre Otávio, tem o diácono também. Então, e aí depois o senhor bispo, Dom Lanza, no nosso caso, e o santo padre, o Papa Francisco. Então, qual que é a relação? Essa é a nossa relação. Nós somos como ovelhas, né? Que estão sendo pastoreadas aí dentro da Igreja Católica. Mas a escola em si, ela é uma escola particular, como qualquer outra escola nesse sentido, né? Por exemplo, você tem aí na sua cidade outras escolas particulares. E essas escolas particulares, elas têm uma relação com a Igreja Católica se tiver algum membro ali, né? Então, eu acredito que nem todas as escolas, todos serão católicos, né? Realmente, de fato, isso seria uma diferença para nós, porque ali nós somos católicos, né? E amamos a Igreja Católica. Mas essa é a relação, né? Não tem afastamento, não tem asco, não tem briga. Pelo contrário, tem respeito, né? Nós sempre nos reunimos ali, né? Enquanto instituto, para rezar, para estudar. E nós sempre rezamos pela nossa igreja local, pela nossa diocese, pelo Papa. Então não tem afastamento, não tem briga. Mas realmente... Posso fazer um exemplo, né? O sujeito tem lá uma firma, por exemplo, né? E aí ele põe o nome lá na firma dele, por exemplo, uma padaria, São José, alguma coisa assim. Por que ele faz aquilo? Porque ele é católico, porque ele tem amor por Jesus, porque ele tem uma devoção por São José. É mais ou menos a mesma questão. Agora, olhando na temática, como se dá no dia a dia no colégio, a pedagogia, aí sim, aí ela é profundamente católica, né? Nosso colégio tem ensino religioso. E eu vou parar por aqui que eu já estou cortando tuas perguntas. Né? Não, eu só ia falar assim, para você que talvez tenha estranhado um pouco essa questão, nós temos instituições também, como a Casa de Apoio, né, que são católicas, mas não regidas pelo bispo diretamente, né, não regidas pelo padre diretamente.
quero explicar isso aqui. O que acontece? Muitas vezes a gente joga uma responsabilidade, né, nos bispos e nos padres, que na verdade não cabe a eles, não seria nem justo, né? Uma questão. Aqui eu estou falando da instituição, por exemplo, a casa de apoio, né? Não da escola católica. Mas não caberia ao bispo gerenciar essas questões, né? O bispo já tem suas ocupações, que são muitas, né? Então, o que acontece? Os leigos, eles se mobilizam, eles apresentam um projeto para a igreja, né? Apresentam o projeto, pedem uma autorização da igreja, a igreja autoriza, né? E aí esses leigos trabalham em cima, né? Nós somos um grupo de leigos, né? E a gente serve na igreja e tudo mais. Então, eu acredito que ficou meio mais claro, né, essa questão. Não é que somos uma igreja, talvez, uma igreja não somos uma instituição evangélica ou protestante, nada contra, mas estou só explicando, separando aqui. Nós não deixamos de ser católicos pelo fato de sermos leigos, né, fazendo aqui um trabalho, né? E eu quero dizer aqui também agora, deixar o Bruno falar, né? Que o Bruno se apresente também. Bruno, eu queria perguntar para você, na sua visão aqui, qual que é a principal diferença assim, que a escola pode trazer para a nossa sociedade? Uma escola católica, por que os pais devem, por exemplo, matricular os filhos numa escola católica? Primeiramente, uma grande alegria, Léo, poder estar participando desse podcast, né? Poder estar trazendo, né, esse projeto nosso sobre a escola católica. Enfim, um projeto que também é da igreja. Só complementando um pouco a respeito daquilo que foi a questão anterior, né? Dessa palavra católico, né? Lembrando que a gente está também resguardado pelo Código de Direito Canônico, que permite com que leigos fiéis, ainda mais pais, né? A gente vai ver isso em outros documentos da igreja, se associem e criem escolas. Criem instituições que vão estar a serviço do Evangelho. E, às vezes, se dá essa impressão de que estamos sobre essa responsabilidade da igreja, mas não que a gente não esteja diretamente falando, mas há uma ponte, essa ponte é o compromisso com a verdade. E essa verdade que é Cristo, né? Ele mesmo nos ensinou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a educação, né, por ela ser um meio de busca e de contemplação da verdade, é impossível fazer essa desvinculação, essa separação de educação e de igreja. Porque a igreja também, né, se não é a única, né, a detentora da verdade. Então, por isso, às vezes, há essa confusão. Não é que tem uma separação, mas é que um complementa o outro. Nós, enquanto leigos católicos, estamos a serviço da igreja. E a respeito da tua pergunta agora, Léo, pautado na verdade mesmo. Essa pedagogia, essa educação católica, o principal diferencial dela é essa. Porque quando se tem uma verdade pautada nos interesses pessoais, nos interesses políticos e nos interesses que não sejam aqueles do qual o magistério da igreja, do qual a palavra de Deus estão pautados, a gente tem uma ideologia. E, infelizmente, é o que a gente vê muito, que é o que se vê na educação, na pedagogia moderna. Pautada, cheia de ideologias, de más pedagogias que levam a criança, que levam o jovem, não para contemplação da verdade, para a busca daquilo que é o bom, que é o belo, que é o verdadeiro. Onde somente a gente vai encontrar essas raízes, a gente vai encontrar essas verdades naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que o Evangelho nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Então, a pedagogia, a educação católica, ela está baseada principalmente na vida de oração, baseada nos valores, nas virtudes, naquilo que Cristo ensinou, e também no que é bom, belo e verdadeiro. E tudo isso a gente encontra onde? Nos documentos da igreja, na vida dos santos. Então, uma vez que a gente quer colocar o nosso filho, né, eu que sou pai de 3 meninas, a gente quer colocar os nossos filhos numa escola católica, de pedagogia católica, porque a gente quer que o nosso filho não esteja contaminado por essas ideologias, mas sim contemple a verdade, que é o próprio Cristo, e esteja se inspirando as suas vidas em pessoas heróicas, que foram os santos da igreja. Importante você tocar nesse assunto, porque, primeiro de tudo, você nem ninguém é obrigado a pôr. Até num outro podcast que eu fui,
pessoal perguntar e falar assim, a escola vai ser fechada, vai só entrar determinado tipo de pessoa e vocês vão ficar se dividindo, e como que vai ser? Não, qualquer pessoa que tem interesse pode colocar. Qualquer pessoa que tem interesse pode, nós vamos conversar. Então, primeiro, não é obrigado, põe quem achar que é interessante, é a liberdade, né, que nós temos. E ela não está fechada, ela está aberta, né? Matrículas abertas, diga-se de passagem. Eu vi uma curiosidade aqui, né? Eu tenho um tio meu que teve a oportunidade de um pai evangélico perguntar se poderia colocar o filho na escola católica, né? Da nossa parte, há alguma objeção? Não, de modo algum. O que é importante, que é sempre muito bom fazer, e eu acredito que isso não é por causa de ser escola que está buscando trabalhar uma pedagogia católica, né? A escola Nossa Senhora do Bom Conselho. É porque é escola e necessita disso que eu vou dizer. Conversar. Eu acho que ele precisa conversar. Tem o telefone do colégio. Acredito que pode até colocar aqui na descrição para quem quiser conversar. Vamos colocar embaixo aqui, né? Pode entrar em contato. Nós vamos ter toda a alegria do mundo de poder conversar, né? Se a pessoa quiser conversar, é lá no WhatsApp. Se quiser ir no colégio. O colégio, como eu falei, ele tá de portas abertas pra gente poder conversar. Porque esse é o caminho, o diálogo. A gente vai conversando, vai vendo, né? Eu acredito que ele vai se interessar. Vão ter coisas que ele pode achar coisas boas. E também se ele não achar interessante. Como qualquer colégio. Você vai levar o seu filho, a educação é algo extremamente precioso e importante. Eu acho que não seria interessante o pai colocar a criança no colégio sem conversar. Então, assim como qualquer outra escola, tá feito o convite. Vamos conversar, certo? E aí, voltando então na tua pergunta, que tange essa questão de por que católica? Por que tem que ser a pedagogia católica? O que acontece? A escola não nasceu ontem, né? Essa intenção de educar é algo muito antigo do ser humano. Você sempre quer passar uma experiência que você teve boa, que você fez de um modo bom pro teu filho, para aqueles que você ama, para que eles possam realizar aquilo do melhor modo possível. Então, desde o aspecto técnico de executar alguma tarefa, né, por exemplo, o mecânico quer ensinar o outro a fazer melhor, desde alguma coisa pessoal, do crescimento humano mesmo. Olha, se você guardar rancor, não vai te fazer bem. Então, tudo que é bom é normal você querer transmitir. Normalmente a gente só guarda, só esquece, larga a mão daquilo que não presta. Então a educação, por excelência, é um dos jeitos da gente conceituar. Então nós também estamos preocupados com a educação, nós também queremos o melhor para os nossos filhos. E aí, onde que volta essa questão? Como que está a educação? Quando você começa a olhar para a educação no Brasil, eu faço uma pergunta para você que está assistindo, você está gostando? Você está gostando dos caminhos que a educação aqui no nosso país, o caminho que está sendo tomado? Se você está satisfeito, aí não tem necessidade nem de ver o podcast, eu acredito, né? Mas fique aí que talvez desperte isso em você. Mas é normal, é comum da pessoa sensata olhar para a educação e falar, olha, não tá tão bom. Né? O que acontece? E quando você estuda história da educação, você percebe que parece que nunca teve satisfeito. Então, isso é natural do ser humano estar sempre insatisfeito. O problema é que existem níveis, né? Níveis de insatisfação. E tem alguns princípios na vida que são eternos, né? Coisas que não mudam. Você, por exemplo, assim, desrespeito ao professor. Era errado antes, é errado hoje, vai ser errado sempre. Então, você vê relatos, você pode pegar seu celular aí. Coloca aluno, né, desrespeitando o professor. Você não precisa pesquisar isso. Coloca aluno em sala de aula. Você vai ver. Tá cheio de notícias. As pessoas não estão numa bolha, né? As pessoas ficam sabendo das notícias. De alunos desrespeitando professores. Batendo, ameaçando. Isso é matéria de jornal. Então, primeiro aspecto que assusta o pai e a mãe, que eu sou o pai, como o Bruno falou ali, eu também sou pai, eu penso na educação dos meus filhos. Você vê que o aspecto moral, o que é certo, o que é errado. Será que eu posso tacar uma cadeira no professor? Será que eu posso bater no professor, bater no diretor? Né? Então, aqui no nosso município mesmo, a gente ouve, né, comentários, né, de problemas graves a respeito disso, da falta de respeito para com o professor. Então, aprofundando nisso, né, por quê? Por que tem que ser assim? Né? Não é que tem que ser assim como a gente está dizendo aqui, mas nós vimos a necessidade de fazer alguma coisa baseado nos problemas atuais da educação. Então, primeiro problema, moral. Né? Você vê que tá incrível. Né? Tava conversando com um policial.
E o policial tava contando, olha, antigamente não precisava era só o professor no colégio. Era só o mestre ali dando aula. Depois começou a ter aquela figura do diretor que tem que vir e tem que resolver, e tem que castigar, e tem que fazer alguma coisa, porque foi só crescendo. Depois o conselho tutelar. Hoje a polícia tem que estar no colégio. E o que está resolvendo? Então a questão, você vê que está se perdendo. Moralmente a coisa está degradando. E isso tem tudo a ver, né, com o atual cenário no país, o atual cenário, nível moral, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Finalidade da educação, né? Porque tudo que é feito tem uma finalidade, né? Sim. E essa causa final, né, é o que vai motivar, é o que vai nortear tudo que é feito antes daquilo, né? No nosso caso aqui que a gente está discutindo é a educação. Então, qual que é a finalidade da educação hoje? Que homem nós queremos formar? Qual que é a pessoa que a gente quer entregar para a sociedade, né? Enfim, para o convívio ali com as pessoas, né? Qual que é o ser humano que a gente quer formar? E aí, né, a gente vê, né, tem visto claramente que este ser humano, né, não sei se é o objetivo, mas que os frutos da educação atual não têm conseguido criar, né, ou formar um ser humano que obedeça o professor, que obedeça os pais, enfim, que seja um bom político, um bom cidadão. Porque os frutos a gente vê pela árvore, né? E aquilo que vem acontecendo na sociedade hoje, não que seja culpa total da educação, mas está ligado diretamente à forma com que a educação está sendo feita. E a nossa sociedade hoje, ela caminha para um relativismo total, né? Então, por exemplo, eu acredito que, eu falo nós, mas no meu caso, né? Minha avó rezava terço e tudo, e cantava nas missas e tudo mais. Hoje, nós temos uma sociedade que, em nome de uma relativização, de uma mistura, vamos dizer assim, né, de respeitos e não pode ofender e não sei o quê, a gente está vendendo a nossa religião, né? Eu quero entrar nesse assunto mais a fundo aqui, já que estamos falando do colégio católico. A nossa fé, ela não pode ser desprezada em nome de um respeito relativizado. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos colocar a nossa fé católica de lado, né, apenas para que haja uma interação da sociedade, né, ao meu ver. Então, a escola católica, ela tem essa função muito feliz, né, de poder ter orações católicas e tudo mais. Porque se você não ensina para o seu filho que a religião católica é a nossa religião, né, é o caminho e é a verdade, vamos dizer assim, né, porque ela vem diretamente de Cristo. Se você não ensina isso, o mundo vai ensinar. E o que o mundo vai ensinar não é o que você acredita muitas vezes, né? Não é essa religião que você acredita. Se você deixar o catolicismo de lado, a sua fé de lado, você pode ter certeza que o mundo vai ensinar a fé dele, né, de outras maneiras aí, mas você pode ter certeza que se você não ensinar, se você não tiver essa preocupação, você está entregando teu filho de mão beijada, né? Isso, infelizmente, hoje nós vemos que é uma realidade. Vocês concordam? Não sei se eu falei que eu não, né, alguma abobrinha aqui. Falei errado? Não, eu acredito que, pegando o gancho que você falou, junto com o que o Bruno falou, é exatamente isso, né? O que está acontecendo? O assunto que o Bruno terminou, a resposta é isso que você está falando. Hoje, então, você olha para a educação. Você pega o PISA. Pesquisa aí no seu celular, PISA. É uma prova que é aplicada aqui no Brasil para ver como é que tá. Você vai ver lá, eu não vou falar nada. Depois que você terminar esse podcast, você vai lá. Como que o Brasil tá? Eu já te adianto, não está bem. Então, no nível dos saberes, português, matemática, história, geografia, né, e tantos outros saberes tão necessários, como que tá o Brasil? Tá mal. Vai lá, é a prova que tá falando. A gente vê isso também. Você vai conversar, você vai vendo como estão as coisas hoje, né? Vai conversar no WhatsApp com um jovem, você vai... Enfim, a gente consegue consegue tocar essa realidade de que não é só moralmente, como eu estava falando, mas também num certo ponto técnico, né? Como as coisas estão ficando piores. E aí, o que você está falando? O Bruno finalizou que, então, pelos frutos da árvore,
Você vai ver se tá bom ou se tá ruim. Então, peraí, quais que são os frutos? Atualmente a gente tá vendo que essa geração, que os frutos dessa educação atual não estão indo bem. É o Brasil. Gente, é o Brasil. Dá uma olhada. Não precisa concordar comigo. São fatos. Não está bem. Por que não está bem? Mais uma vez, pegando o gancho do Bruno. É o fim último. Toda pedagogia, ela vai construir um homem. Porque é isso que é educação. Eu quero construir aquele sujeito ali. Eu quero moldar ele. Toda pedagogia, então, ela tem uma visão filosófica. Eu quero moldar essa criança aqui pra quê? Aí entra no que você falou. Pra quê? Pra que eu quero moldar o meu filho? O que eu quero pra ele? Normalmente as pessoas falam, poxa, eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem, eu quero que meu filho seja uma criança que cresça e se torne um adulto com valores, eu quero que seja uma boa pessoa, eu quero que seja um bom profissional. Normalmente a pessoa não quer que o filho se torne esses maus frutos que nós estamos vendo. Ah, mas todo mundo tá ruim, tá tudo ruim? Não, claro que a gente vê que ainda tem pessoas boas e assim por diante. Mas aí entra um pouco no que você falou. O que eu quero pro meu filho? Olha, eu sou um pai católico. Eu acredito que esse desenvolvimento que a igreja propõe para o ser humano, esse autoconhecimento, essa busca das virtudes, essa questão de dominar as paixões, de ir progredindo, de ir vencendo, de ir melhorando, né? Que Jesus pediu, né, nas bem-aventuranças, Jesus deixou claro aquilo que é importante para a vida do homem. Não falou pra gente abandonar o dinheiro, para abandonar o mundo, não. Nós estamos no mundo. Isso aqui não é uma bolha. Escola católica não é uma bolha. Aí já fica um corte já. A escola católica é uma escola militar? Não é de jeito nenhum. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra a escola militar. Mas a escola católica, ela não é uma escola militar, né? A criança, ela tem que ser criança e ela vai ser educada dentro desse princípio, que criança é criança. Então, acho que respondendo a tua primeira pergunta, olha, eu tenho valores, eu tenho princípios. Quando eu olho esses princípios aplicados à vida dos santos, desde lá da antiguidade, ao próprio nosso Senhor Jesus que ensinou, até os santos de agora, você vê um Carlos Acutis, você vê santos assim que São João Paulo II, santos que estão aí, acabaram, né, beatos, servos de Deus, são pessoas que não estão há 2000 anos atrás, são também, e eu acredito. Mas é aqui e agora. Que pai não quer que o filho se torne um Carlos Acutis da vida? Uma Chiara. Que pai não quer ver um filho sendo uma pessoa que extravasa isso de ser, né, claro, um bom profissional. Que bênção, eu quero que meu filho seja um bom profissional. Mas o que é o foco? Onde que eu tô? Então nós, por que fundamos uma escola católica? Porque nós acreditamos que é por meio da doutrina católica, dessa verdade. E aqui é um pouco falar de história também. São 2000 anos, Léo. Não é 200, não é 20. São 2000 anos de história de igreja católica profundamente enraizada na pedagogia. Então você pega lá a educação, a história da educação desde a antiguidade cristã. O próprio Cristo, o amor que ele tinha pelas crianças, como que ele era um pedagogo que entendia profundamente o ser humano. E depois aqueles que estiveram próximos dele, que foram também fazendo o seu trabalho intelectual. E aí a gente vai caminhando ao longo da história e vendo que lindo, que maravilhoso esse trabalho da educação católica. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, né? Você pega Santo Agostinho. Como a gente falou, né? A filosofia tem uma pedagogia para construir. Para a educação católica não é diferente. Então você vê Santo Agostinho, a visão que ele tem de homem. Ele contempla o homem todo. O homem tem corpo, o homem tem alma, o homem tem inteligência, o homem tem vontade. Você pega aquela conversa dele com o filho dele. Meu Deus, que incrível. Faz essa experiência, pai. Você que é pai, que é mãe, De Magistro, tô falando certo? De Magistro. Olha, pega aquela obra, que extraordinário. Então a educação se faz assim, você vendo as obras, estudando as obras. Você pega um Didascalicon, Hugo de São Vítor, que riqueza. Você vê que realmente são pedagogos, mas com uma visão tão profunda. Você pega um São João Batista de La Salle, São José de Calazans, você pega São João Bosco, para quem não conhece, eu tô falando aqui, Padre Jonas da Canção Nova. João Bosco fundou os Salesianos. Salesianos veio aqui para nós o Padre Jonas. Então, eles entendem muito, entendem demais. Aí, como é que a gente faz? Pega os frutos. Por que escolher uma pedagogia católica? Olha as escolas católicas. Aqui no Brasil, as primeiras católicas, jesuítas, né? Você tem um trabalho extraordinário intelectual. Você pega os maiores matemáticos de todos os tempos. Você vai ver lá uma porção de jesuíta. Incríveis intelectualmente. Quantos e quantos avanços científicos ali no bojo da Igreja Católica. Então, pelos frutos a gente vê.
E agora, voltando, direcionando um pouco pra tua questão, né? Escola católica é escola militar? Volto a dizer, não tenho nada contra. Mas não, eu não sou militar, por isso não poderia optar por essa. Mas a escola católica, então ela vai ter um modus que a gente acredita que é o melhor pra criança. E aí, normalmente a pessoa pergunta, mas militarismo e tudo mais, né? Primeiro que não tem relação com partido político. Muitas vezes a pessoa já pensa, política. Não tem nada a ver com política isso. A escola, ela não tem ligação com partido nenhum. Não vai ter campanha lá, nem para presidente de esquerda, nem para presidente de direita. E nós não temos relação com isso. Como o Bruno falou, estamos buscando a verdade. E aí, mas dentro disso, você vai ver lá uma disciplina. Por quê? Olha, para ordenar o mundo interior da criança, o seu, precisa de disciplina. O padre Leonel Franco, né? Educação da... Formação da personalidade, né? Educação é de interior para interior. Exatamente. Eu perguntei isso já propositalmente, né? Para que a gente deixe cada vez mais claro aqui. E, meus queridos, isso é um podcast católico, eu não preciso dizer da importância, né, de educar os filhos na fé católica. Você sabe muito bem, você que está assistindo aqui, você sabe que você vai responder a Deus pela educação dos seus filhos. Você sabe que não é uma responsabilidade qualquer, não é uma questão de escolher, eu quero pagar uma escola particular qualquer e tá ótimo. Não é isso. Você vai responder a Deus pela educação que você deu aos seus filhos, né? Como você criou seus filhos. Então, essa questão, ela é muito séria, ela é muito importante para que a gente possa compreender a importância da educação católica, né? Bom, acredito que vocês querem colocar mais alguma coisa sobre o que foi dito até aqui? Sim, deixando clara essa questão da questão do militarismo e tudo mais. Quer dizer, então, que a gente não quer disciplina? Não é isso. Pelo contrário. Nós acreditamos que a disciplina ela é importante para a vida da criança. Só que essa palavra hoje ela tá meio pesada, disciplina. Mas você vai em qualquer... Vamos falar aqui das questões, por exemplo, empresariais. Você quer ter um empreendimento de sucesso? Um princípio fundamental é disciplina. Organização. Ordem. E isso tem muito a ver com a educação católica quando você vai pensar na virtude da temperança. Então, vamos aos frutos. Uma criança que ela chega num lugar que tem uma disciplina, olha, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos nos colocar aqui em oração, depois você vai para a sala, depois você vai ter todo um cronograma, você vai seguir uma ordem, depois... Então isso ajuda a criança, isso é para o bem da criança, isso é amor. E eu te dou um exemplo. Por exemplo, o meu filho, como eu falei, ele achava fogo uma coisa bonita. Quem que não acha, né, quando criança? Ele queria pôr a mão. Eu ia deixar meu filho pôr a mão no fogo? É claro que não, porque eu sei dos perigos do fogo. A disciplina é a mesma coisa, a criança não quer. Tudo bem, é normal. Diferente de nós, a criança ainda não sabe, né? Olha, eu vou tomar esse remédio aqui que vai fazer bem. Olha, eu vou acordar aqui nesse determinado horário porque vai me fazer bem. Olha, eu vou me alimentar agora. Então nós temos que ajudar a criança nesse caminho. Levando ela para uma vida disciplinada, e isso vai fazer bem para ela. Você vai estudar o sono da criança, você tem total ligação com a disciplina. O que foi feito em tal momento? Como que está sendo o dia a dia da criança? Que horas que ela dormiu? Que horas que ela foi acordar? Igual um robô? Não. A disciplina para criança de 4 anos é diferente para um adulto. Num colégio militar, numa faculdade que seja. Mas tem que ter. Né? Criança é criança. A criança tem que brincar, a criança tem que se divertir, a criança tem que pular. Tem que, a escola, eu costumo dizer isso. O colégio, Nossa Senhora do Bom Conselho, ele não é a prova de criança, não. Né? Criança é criança, a criança vai se divertir. Tanto é que no colégio tem área verde para criança poder brincar, tem playground, tem quadra, tudo quanto é tipo de esporte vai ser trabalhado no colégio. Porque criança é criança. Mas... Aí é uma revistinha muito antiga da Canção Nova, né? O Alexandre Sandi que fala isso. Sem disciplina, não tem santidade. Eu não quero saber de santidade. Sem disciplina, não tem bons resultados. E a criança aprendendo desde cedo, ela vai colher os frutos lá na frente. Então, como você mesmo falou, você que é pai e mãe que está assistindo isso aqui, mais ou menos eu acredito que a gente imagina quem está assistindo. Por isso que eu estou falando assim. Veja bem, como o Léo falou, nós vamos ser cobrados. Eu vou ser cobrado. Mas, não só por esse aspecto negativo, que é necessário, né? Porque é a verdade. Mas o positivo. Como é bom ver o filho crescendo em virtude.
Como é bom ver o filho administrando as paixões, as próprias vontades, crescendo, progredindo, né? Como é triste quando você vê uma pessoa que você trabalha e aquela pessoa não consegue guardar, né? Às vezes precisa ter uma certa cautela no que vai dizer e ela fala de qualquer jeito, ela age por impulsos, né? Ninguém gosta disso. Não é isso que você quer pro seu filho. Eu quero que o meu filho, e você provavelmente também quer, que ele seja uma pessoa ordenada interiormente. Uma pessoa senhora de si. Uma pessoa que é livre para optar. Livre não que faz o que quer, do jeito que quer, do impulso vem de dentro e faz igual um animal. Livre é aquele que consegue ordenar e fazer o que é preciso. Então, como é bom, nós estávamos até um dia, uma confraternização. E aí, uma criança se levantou, terminou de comer. Ela levantou na cadeira, ela pegou cada grãozinho da cadeira, colocou no pratinho e colocou o pratinho para lavar. 3 anos de idade. Encheu o olho de todos os pais. Por quê? Porque é bonito. Você vê, olha, a criança ela já tem uma responsabilidade ali. Olha que bonitinha, ela pegou, fez a parte dela. Uma coisa muito miúda. Mas é assim, gente. Não esperem coisas grandes sem ter as pequenas. Às vezes a gente reclama do político lá que tá roubando milhões, mas começa desde essa educação. Desde aquela responsabilidade. Olha, eu vou guardar meu sapatinho aqui. Olha, agora é hora de estudar, agora é hora de brincar. Então as coisas começam, como diz os antigos, né? O dia começa de cedo. Não dá pra depois ficar falando, meu Deus, o que eu fiz, se você não trabalhou as coisas pequenas. E digo mais, trabalhando, a chance de extraviar existe. Não é pôr numa escola que tem uma pedagogia católica, não é colocando no melhor colégio, não é só dando o exemplo que é garantido dar certo, não. Não existe bolha. Esse negócio de bolha é uma invenção, não existe bolha. Né? Você vai dar uma boa educação, vai dar pra criança aquilo que ela pode e deve receber. Por exemplo, uma criança de 4 anos, você não vai falar pra ali questões que tangem a criança de 18. Isso não é bolha. Isso é educar pra idade certa. Né? Prudência. Justo? Você liga a televisão lá tem lá. Livre, 10, 12 e assim por diante. Então a própria TV, né? Que claro, tem uma questão econômica, mas o pai então nem se fala. Então, é de cedo que se começa o dia. Se você quer colher o fruto lá na frente, nós precisamos correr atrás agora. E aí pra nós, Léo, é essa visão da doutrina católica, né? É essa visão de homem. O que nós queremos então? Que homem que nós queremos produzir? Um santo, claro, um santo. E aí o santo ele já é tudo isso que nós estamos conversando. O santo é um homem responsável. O santo é um sujeito que é um pai de família bom. O santo é um político bom. O santo é um médico bom. O santo é um gari bom. É um pedreiro bom. Não importa a profissão. O que eu quero pro meu filho? Quero que ele seja feliz, porque não tem felicidade maior do que a santidade. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado. Se o teu filho, Bruno, se ele for santo, se ele estiver buscando a santidade, se ele tiver um bom caráter, as outras coisas ele vai conquistar também. Eu faço até uma pergunta pra quem tá assistindo aqui. O que você prefere se você fosse dono de uma empresa? Um cara com uma formação técnica, um pós-doutorado e com experiência, mas mau caráter? Ou uma pessoa justa, reta, honesta, que, por que não, também com uma boa formação acadêmica? Pergunta retórica praticamente. Todo mundo, qualquer empresário, qualquer pessoa vai procurar o honesto. Porque a questão técnica você consegue ensinar também. Agora, moral, caráter, é desde pequeno. E essas questões não dá pra gente deixar de lado. Não dá, deixar essas coisas de lado é colocar Deus em segundo plano, né? Se você tem fé, então você tem que pensar nessas questões aí. Ô Pablo, eu quero colocar um relato meu aqui. Eu já vi vídeos de escolas católicas, né? Que me emocionaram bastante, de verdade. Eu cheguei a chorar vendo as crianças, né? Assim, em momentos de oração, usando talvez um momento de intervalo, que ela às vezes poderia estar brincando, fazendo outras coisas, e ela escolhe estar no momento de oração, né? A escola funcionando, né? Por que eu estou trazendo essas questões aqui? Nós estamos começando essa escola sem ter visto nenhuma outra. Será que nós estamos experimentando uma escola católica? Não existe nenhuma outra escola católica no Brasil, né? Por que eu quero trazer essas questões? Nós conhecemos outras escolas católicas, nós visitamos outras escolas católicas. Claro que nós não vamos citar nome nenhum aqui, né?
nós vimos outras escolas católicas, o funcionamento, né? E, enfim, não é um trabalho que está começando do zero, né? Como alguns podem pensar aí. Você quer falar um pouco, Bruno? Senão não deixa você falar. Vocês estão com frio? O ar aqui tá meio gelado. Eu tô tranquilo. Eu sou meio agitadão. Ô, Leozão, então, o que acontece? Extremamente importante você falar isso. E você já perguntou, já respondendo já. Exatamente isso que você tá falando. Antes, eu queria só fechar o que eu falei. Gente, eu não tô falando que eu sou contra a faculdade, não, viu? Não sou contra a pessoa ganhar dinheiro, não sou contra a pessoa empreender e ganhar dinheiro. Não é nada disso. O que eu tô querendo dizer é que a formação do caráter é muito importante. E junto dela, você consegue... A criança que é bem organizada, que é bem orientada, você consegue organizar ela ali para uma boa profissão. É isso que eu quero dizer. Se o fim último da educação for só o dinheiro, não se sustenta. Então, basicamente, deixa claro isso aqui. Olha, vamos educar nossas crianças para fazerem aquilo que elas decidirem no final da vida delas. Faculdade, tudo isso é justo. Tá ok? A educação ela não pode ter esse fim, né? De apenas formar para o mercado de trabalho, Sim. né? Senão aí eu tô formando meu filho pra empresa, pra algo assim que é bom, faz parte da formação humana, o trabalho, viver com outras pessoas, ganhar dinheiro, né? Tudo isso extremamente bom. Não pode ser descartado também. Não né? é descartado de modo algum, gente. Não é descartado. Entretanto, é sempre isso, prioridade. Né? Um sujeito de bom caráter, uma pessoa que está buscando as virtudes, ele vai ser um ótimo profissional. Não tem como. Te cortando assim, à vontade. rapidamente, a educação ela tem que passar por 3 instituições, né? Vai dizer o Papa Pio XI. Na encíclica Divinis Ilis Magistri, exatamente. A família, primeiramente, né? A igreja e a escola. Sem essas 3 instituições trabalhando em conjunto, na sua excelência, a gente vai ter alguma consequência má. Uma vez que essas 3 instituições conseguem realizar um trabalho em conjunto, né, de acordo com aquilo que é a verdade, a gente vai ter tudo isso que o Pablo falou, né, da educação católica, vai ter se cumprindo, né, que foi como você disse, você viu, né, e nós vimos também nessas outras escolas. Voltando então pro corte, nós estamos pensando, inventamos escola católica, de modo nenhum. Então nossa escola é uma escola particular, como você já falou, né, e realmente nós não estamos ligados a uma rede, né. Deixa eu só fazer um corte, perdão. À vontade. Corte do corte. Quando a gente fala assim, a escola ela é particular. Por que particular? Porque, gente, impossível você ter uma escola confessional num estado laico. É uma questão óbvia, né? Sim. É impossível você ter uma escola onde você possa ter orações católicas, 100% católicas, né? Num estado que não vá permitir. Então, não tem como ser uma coisa pública, certo? Só abrir Perfeito, não, é isso mesmo. Quem tá na escola pública, ele tem ali, ele fez ele procurou a escola pública, certo? E aí, ali no estado, ele tem que oferecer para todas as pessoas, né? Desde a pessoa judia, né? Que tem uma opção eu falo que tem judeu. gente que a gente vê conversando, fala, nossa, mas é particular, poxa, por que particular, né? Sim. Gente, não dá pra não ser particular, né? Esse é o único... Quem dera se a gente pudesse fazer como uma obra, né, filantrópica, que não tivesse custo. Mas a verdade é que hoje eu estou à frente e eu consigo enxergar. Eu tenho funcionários, né? Tem muitas pessoas que estão ali realmente, vão trabalhar. Então, no final do mês eu tenho que pagar. É justo que o professor receba o salário dele. Né? E um ótimo salário, porque é do professor que sai o resto da sociedade. Então eu tenho a pessoa da limpeza, eu tenho a pessoa... Tudo, como uma empresa normal. Eu tenho aluguel. Então chegou no final do mês ali, como se paga? Pelas mensalidades, né? É muito bom falar que nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Eu sou presidente e no final do ano eu não recebo 1 centavo de divisão de lucro. O lucro é revertido todo e inteiro para a educação das crianças. Então, se tem um profissional ali, é funcionário e vai receber um salário justo, honesto, porque trabalhou. Isso já ajuda, Léo. Isso já ajuda porque, por exemplo, é um princípio, né? Você tá fazendo a educação das crianças lá e você não fica pensando dinheiro, quero tirar dinheiro. Não, eu quero o bem das crianças. Nossa, papai, você tá criticando as outras escolas? Não, é justo também. É válido, é bom. Entretanto, para nós... Né, com nossa visão moral, nós optamos por isso. Vamos fazer sem fins lucrativos e depois, caso venha a dar lucro, a gente tiver um dinheiro, nós revertemos para as crianças. Mas aí, voltando agora da questão que você falou, a sua pergunta de
as escolas, né? Então vocês estão experimentando, vocês estão tirando alguma coisa da cabeça de vocês. Acho que já ficou claro que nós estamos aí. Tem uma frase muito bacana, não sei de quem que é, mas que vai dizer o seguinte: se você se senta no ombro de gigantes, você enxerga mais longe. É isso que nós estamos fazendo. Estamos nos apoiando em santos pedagogos. Você pega a Beata Conchita, os filhos daquela mulher, aquela mulher. Então, tranquilamente, nos apoiando no ombro de gigantes. Mas não só de modo intelectual, com obras, com livros, mas também na prática. Nós fazemos sim parte, né, de um grupo muito maior do que o nosso aqui em Muzambinho. Graças a Deus nós somos um grupo de famílias, né, de pais que sonharam a educação, se dedicaram muitos anos das suas vidas. Leigos, né? Leigos, que se dedicaram, né, na educação. Claro, toda a formação acadêmica necessária, tudo nos conformes, mas não só isso, mas se aprofundar de modo bem, com bastante energia, com bastante vontade, nesse ensinamento dos santos. Mas não é só isso. Além disso também, nós estudamos junto com outras escolas que já foram fundadas antes de nós, que seguem os mesmos princípios. Então, escolas que são católicas, de leigos, que vão aplicar essa pedagogia católica. E essas escolas estão juntos, nós estamos juntos. Então, hoje, o celular facilita muito. Então, ao passo que nós fomos estudando, nós fomos trabalhando, eu pude ir tirando as dúvidas, visitando essas escolas. Como você falou, não se faz necessário talvez falar o nome, mas escolas muito próximas, que estão rodando, que estão dando certo. E é uma grande alegria, porque, mais uma vez, para saber se a árvore é boa, você vai nos frutos. Então, nós podemos ver escolas de leigos com ótimos resultados, né? Você vê as crianças aprendendo muito bem. Crianças lá, mais uma vez, muito bem no português, na matemática, na história, na geografia, nas ciências. Muito bem nas matérias. Mas não só isso. Você vê as crianças cantando. Você vê como as crianças se portam com o respeito, com o amor, né? Isso é maravilhoso. A criança tá livre, ela faz o que ela quiser. Os meninos, né, vão jogar bola. Não tem problema, tá ótimo. Mas às vezes procura capela. Mas o que você tá fazendo aqui? Você não vai brincar? Ah, vim falar um oi pra Jesus. Eu vim rezar aqui uma Ave Maria, um Pai Nosso. Vim estar na presença de Deus porque Ele é tão bom pra mim. E isso aí não foi doutrinação. Você não colocou na cabeça da criança na marra. Não, são exemplos. A criança, ela vê o que você faz. E se isso é bom, ela vai replicar. A pessoa pode pensar que engana a criança. A criança não se engana. Educação, frase também de santo. A educação se faz muito mais com exemplos do que palavras. Então a criança, quando ela vê aquele mestre, aquele ambiente na escola, tá buscando o bom, o belo, o verdadeiro. Tá realmente assim, abraçou aquela verdade. Abraçou tanto que busca viver. É o que a criança vai buscar viver. Então é básico. O que Pessoal, você que não teve essa experiência de ver uma criança buscando livremente a Deus, buscando um momento de espiritualidade, né? É muito emocionante, é muito forte você ter essa experiência aí. Eu te interrompi porque, cara, todo mundo que faz podcast interrompe o cara que tá falando. Então, eu tô apenas, né, cumprindo meu papel aqui. Mas então é isso. Você vê que a criança, ela vai ver que você prega porque você conheceu a verdade, te conquistou, então você tá buscando viver. Se eu falo uma coisa e faço outra, não ajuda, não vai resolver. Se eu não falo nada, é que piorou. Então é isso. O pai, ele tem que dizer e tem que buscar viver. O mestre é a mesma coisa, a escola é a mesma coisa. Minha mãe costumava me dizer assim, ela fala até hoje, olha filho, como você estava em casa, você falava corretamente, não falava palavrão, estava bem educado. Teve um momento da tua vida que você começou a destampar, falar palavrão, criancinho, desobedecer. O que eu vi? As companhias. Então João Bosco, ele vai falar, né? Acho que é carta para os jovens. Como que o exemplo, ele é grande na vida do jovem, na vida da criança. Então, você, pai, se você quer uma educação de excelência para o seu filho, você tem que prezar que ele esteja em um ambiente
que pelo menos as pessoas estejam buscando aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui de modo mais claro? Ah, Pablo, você está falando então que na escola Nossa Senhora do Bom Conselho todos são santos canonizados, perfeitos exemplos de santidade e... Não, não é isso. Mas lá o professor vai ter uma liberdade para usar as ferramentas espirituais que a igreja nos concede para poder buscar esse caminho. Como o Léo falou, né? Poxa, particular é particular. Como o Bruno falou, né? Saiu do público, gente, é particular. Na escola pública, todo mundo tá ali. Então não dá pra fazer alguma coisa, né, direcionada. Na escola, né, que tem essa visão católica, vai ser direcionado. Então o teu filho, ele vai estar num ambiente que vai propiciar isso pra ele. Um ambiente que vai ter oração, que vai ter estudo, e que as pessoas vão estar buscando conhecer, amar e agradar a Deus. Então quando ele tá nesse ambiente, isso vai ajudar. Vai ajudar com que a criança ela consiga ir realmente com as palavras e com também os exemplos, né, que ela possa buscar esse bom caminho. Porque Jesus falou, né? O caminho da perdição, ele é largo, é fácil, mas o bom caminho é estreito. Então é isso mesmo, é sacrificado, é difícil, dar bom exemplo não é fácil. Existe, você está meditando nos seus atos, exames de consciência, buscando a graça de Deus, pedindo a Deus essa força para poder progredir, melhorar. Não é fácil, ninguém falou que é fácil. Jesus não falou no momento nenhum na palavra, vem que vai ser fácil. Não foi isso que ele falou, né? E pra você ir pro inferno é só você ficar parado, né? Você não precisa fazer esforço nenhum. Não é verdade? Não sei se... eu não lembro de onde eu vi isso, mas pra você ir pro inferno, só você tocar a vida do jeito que tá. Não faz nada, não faz esforço nenhum, né? Agora, se você quer, né, buscar, e como você falou, é importante o que você falou, e nós não estamos desmerecendo outra escola, nós não estamos querendo aqui falar assim, a escola Nossa Senhora do Bom Conselho é a melhor. Não, nós estamos falando de opção. Os pais têm opção, né? E eu quero, é sempre uma alegria, né, anunciar isso. Nós temos uma escola católica na nossa cidade hoje, né? Que opção maravilhosa a gente poder ter um ambiente de oração e educação, né? Eu quero, Pablo ou Bruno, né, que vocês falem um pouco agora sobre essa questão que alguns também teve os cochichos por aí, né? Mas então vai ser só reza. As crianças vão chegar lá, vão rezar 5 rosários e vai dar o sinal e vão embora. É isso? Tá louco, hein? Não é mosteiro, não. Aí. Nada contra mosteiro também, né? Adulto, vocação, tudo mais. Não é assim, né? A escola, apesar da gente ver o mosteiro, né, a vida religiosa sendo bonita, isso não é uma escola. Como nós falamos aqui, tem oração. Se eu te falar que nós estamos fundando uma escola, que ela tem uma vertente, uma visão, né, cristã, né, e para nós católica, e falar que não tem oração, vou estar contando mentira. Claro que tem oração. Nesse calor, rapaz, meu nariz sangra muito. Que então, bom se que tiver tem. sangrando aqui, vocês me falam, viu? Não sei. Então, perdão, galera. Não sei se você vai cortar, como é que você vai fazer. Não, pode falar. Mas, enfim. Então, tem, claro que tem. Faz parte do dia a dia da criança. Se você já fez essa experiência com seu filho, você vai ver. Quando o filho decora e vai aprendendo oração, faz bem pra ele. Não faz mal, pelo contrário. Não tô falando nem do lado espiritual. Decorar, né? Guardar as coisas na memória faz muito bem. Inclusive tem oração para estudar também, né? Tem oração de São Tomás que a gente faz, né? Pra poder estudar. Então, o colégio não vai ter só oração. Né? Hoje, acredito que muitos de vocês que estão vendo, não, ou alguns entendam, outros não. Mas como que você faz pra você ter uma escola que ela tá aprovada, que tá, né, que tem lá no Diário da União, foi publicada? Como que funciona? O Estado, ele avalia. O Estado, ele te dá diretrizes, ele te dá normas para você poder fundar uma escola. Eu não posso ir lá fundar um colégio do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor, certo? Não é assim que funciona. Então, o Estado pede para você, e nem tô criticando não, acho que é assim mesmo, tem que ter português. Todas as matemáticas, todas as matérias que qualquer escola comum tem. O que a nossa escola tem? Ela tem até um horário um pouco maior do que das outras escolas, né? Posso falar isso aqui tranquilamente. Por que a nossa escola ela tem um horário um pouco maior que as demais?
justamente para não atrapalhar o ensino das outras matérias, é que a nossa escola, ela tem um horário maior. Então a criança, ela não vai só rezar, ela vai ter uma aula normal, como teria em qualquer outra escola. Porém, também vão ter os momentos de oração, né? Porque, só te cortando, né? Na pedagogia vitoriana, né, de Hugo de São Vítor, no opúsculo de Hugo de São Vítor, tem até para baixar na internet, quem quiser depois, a gente pode deixar o link na descrição do vídeo, vai ensinar que a educação, né, o aprendizado, ele vai passar também pela meditação e mais adiante ainda pela contemplação. Uma vez que a gente tira a oração, né, esse ato de meditar, de contemplar, da educação, os níveis de aprendizado, ele cai assim, absurdamente. Uma vez que se é trabalhado com a criança, a oração, a meditação, a contemplação, esse ato de busca, né, de parar, de meditar mesmo, né, de levar aquilo para dentro, né, todo o conteúdo, tudo aquilo que deve ser lecionado, né, o português, a matemática, também as verdades religiosas, elas são gravadas de formas mais eficazes na memória, na inteligência da criança. Então isso tudo é ensinado, né, já foi ensinado há muito tempo atrás por Hugo de São Vítor, anterior a São Tomás de Aquino. Então é impossível, né, desvincular a oração do aprendizado. Exatamente. Então o que acontece? Nossa, vocês estão falando de Hugo de São Vítor, né? Um sujeito que já faz um tempinho que não está conosco mais. Mas existem coisas que são princípios, que são eternos. 2 mais 2 é 4. Hoje, ontem e amanhã. Então essa questão da meditação é algo extremamente importante e efetivo na vida das crianças. Então o Hugo de São Vítor, né, como nós falamos, pedagogos atuais, né, que nós olhamos nas outras escolas, recebemos formação e ajuda das outras escolas, mas sempre com esses princípios. Então veja bem, você chega num serviço novo, e aí você tem lá no serviço o sujeito que vai te ensinar a fazer alguma tarefa. Aí ele fala assim: Léo, o negócio é o seguinte, tá vendo esse caldeirão aqui? Você vai desligar ele e ligar de 15 em 15 minutos, depois você vai tampar, depois você vai destampar, tá bom? O Léo vai fazer isso. Isso é um jeito de instruir. Isso eu explico por quê. É outra conversa. Léo, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é um caldeirão. Esse caldeirão aqui, ele tá com material, né? E esse material aqui, o resfriamento e o aquecimento dele vai tornar ele um material mais rico. Todas as impurezas vão sendo retiradas. Você tá vendo ali aquelas partículas que estão subindo? Então, se você desligar, ele vai resfriar. Se você ligar, ele vai aquecer de novo. Então, quando o ser humano, ele aprende assim, por raciocínios. Por uma ordem. Existe uma lógica. Eu estou aprendendo, eu estou entendendo, eu estou fazendo parte. Então, também é assim para a criança. É o que a gente falou no início, né? A educação católica, ela educa corpo, alma e espírito, né? Então, a gente educa a inteligência natural, né? A razão natural, português, matemática, ciência, enfim. E aquilo que se trata da alma, a gente não pode dar o mesmo conteúdo, o mesmo alimento, né, para aquela criança do que as coisas naturais. A gente precisa dar alimentos e conteúdos eternos para ela. Senão a gente não tem uma formação completa. Então isso liga muito ao que o Pablo está falando. Então, quando a gente sabe, né? Olha, essa criança aqui ela tem uma alma. Eu preciso educar essa alma, né? Eu quero que ela seja santa, eu quero que ela seja um ser humano bom. Eu quero que ela seja um bom cidadão e assim por diante. Qual que é o melhor alimento? Você tem lá um alimento ótimo, você para no posto. Olha, hoje desconto. Gasolina. Ó, depois vocês pagam pro Léo, viu? Vou fazer propaganda. Shell V-Power é a melhor gasolina. E no mesmo preço você tem lá uma gasolina comum. Que gasolina que você escolhe? Hoje é normal, qualquer um vai escolher a melhor. Então é isso. Sabendo exatamente qual que é o fim último do ser humano. Para que o ser humano veio nessa terra? Eu sei qual que é as ferramentas. Então eu vou usar aquilo que é melhor. Então, não é que tá descartando. Não é que eu tô aqui, perdão da palavra, mas demonizando, que não pode. Que... Não. É porque você vê claramente que existe algo melhor. É simples assim. É uma questão lógica, né? Sim. Talvez você ainda fale assim, mas é o primeiro ano da escola. Toda escola teve um primeiro ano, gente, por favor, né?
Podemos falar um pouquinho da infraestrutura que nós temos na escola hoje? Tem até elevador, como é que é essa história? Exatamente. Quando a pessoa vai falar, né, da nossa escola, fica pensando assim, nossa, é uma escola, né, que vai só rezar e não vai ter nada. Como eu disse, a escola está aprovada e ela tem tudo que uma escola precisa ter. E eu consigo falar aqui tranquilamente que a escola tem, porque é maravilhoso, a estrutura ficou maravilhosa, né? Em breve nós vamos até divulgar, né, mais a respeito disso, mas a escola ficou maravilhosa. Primeiro lugar... Exatamente. Primeiro lugar que eu falo, né? Talvez, não sei se todos se interessam, mas a escola tem um lugarzinho de oração, né? Humildemente chamado de capela. Não é que é uma capela, tá, gente? Você vai chegar lá, vai ter uma capela, né? Com Jesus. Não. Um lugar de oração. Tem a sala de reunião. Toda reunião, o pai vai fazer ali com o professor. Esquece aquele negócio de um monte de pai ao mesmo tempo para fazer reunião. Não. A gente vai poder dar um olhar ali para a criança particular. Professor, pais, para poder buscar. Então tem uma sala especial para isso. Arquivo, como toda sala tem. Secretaria, como todo colégio tem, né? E aí o nosso colégio, então, ele tem as salas de aula, como todo colégio tem também. E aí nós temos, então, algo interessante a se dizer, o elevador. Então o colégio tem um elevador. Então se você tem um filho, né, que tem alguma dificuldade de locomoção, o colégio tem um elevador. Ou até mesmo, valha-me Deus. Mas vamos supor que um dia a criança pode machucar o pé, né? Eu tenho filhos, eu sei que às vezes faz arte. Tá indisposto, não tá conseguindo. Põe a criança no elevador. Então a escola tem essa estrutura de poder colocar e levar a criança para o andar superior com tranquilidade. A escola tem, né, uma sala lá de leitura, uma sala lá onde guardam os livros, uma biblioteca, para ela poder sentar, para ela poder ler, para ela poder fazer uma pesquisa. Mas não só isso. A escola tem também um laboratório de ciências, bancada de pedra, né? Tem uma pia lá, né, com água corrente, esgoto tudo certinho, porque as experiências científicas demandam isso. Muitas vezes a criança não aprende só lá dentro da sala de aula. Precisa ter alguma coisa prática, né? É importante ter alguma coisa prática. Então tem também lá um laboratório. Depois tem todas as outras salas, com carteiras, tudo que tem numa escola, né? Claro, também vai ter imagem de santos também, para embelezar a escola, né? Nosso colégio é muito bonito, diga-se de passagem. Se você... Aqui tá o convite, você pai, mãe, quer conhecer o colégio, vamos lá. É só entrar em contato aí no WhatsApp. Nossa, eu fico muito feliz de poder mostrar o colégio. É só organizar. Então, aí terminando, tem um refeitório, um grande, espaçoso refeitório com muitas mesas. Mesas adequadas, cadeiras adequadas para as crianças. Né? Crianças menores, mesas menores, cadeiras menores, mesas maiores. Tudo adequado para as crianças. E depois nós temos também a parte de recreação. Nós temos uma parte coberta, né? A pessoa fala, nossa, vai ter sempre no sol. Não, nós também cobrimos uma área para que a criança possa brincar, para que a criança possa ser criança, para fazer uma atividade física. Então temos também a parte descoberta, também não vai ficar só no coberto. Aí temos também a quadra mesmo, com todas as linhas, com gol, com trave de vôlei, né? Você consegue ali fazer também a questão do basquete. Todos os esportes, né, que compreendem ali dentro de um colégio, fechados, né? Nosso colégio hoje, antigamente, para quem conhece o local, era lá na estação, né, antiga estação. Então, quando era o Sagrado Coração, o pessoal falava, vejo muitas crianças fazendo lá na rua sem saída. Não, hoje não, nós reestruturamos totalmente o prédio, né, em todos os aspectos. Então, você tem quadra, como eu tô falando, área coberta, você tem playground, você tem lá um brinquedo que ele é aprovado pelo Inmetro para a criança poder brincar. Não é qualquer coisa. Isso tem um custo, mas é o mínimo que as crianças necessitam. Você tem uma área verde para a criança também ter o contato com o verde. Você tem uma horta. Então o colégio ele tem uma estrutura extraordinária. Né? Até revelando aqui onde é o colégio, né? O nosso colégio, antigamente, como nós pegamos o prédio, nós fizemos uma reforma inteira no colégio. Mais de um ano de reforma. Em todos os aspectos que você pensar. Desde a parte externa, com revestimento, com piso, com pintura, até as partes que os olhos não veem, como hidráulica, elétrica, detetização. Nós temos hoje, às vezes as pessoas perguntam, né? Como que funciona, como se dá? A escola está aprovada em todas as instâncias da vigilância sanitária, né? Nós temos lá no colégio um controle minucioso com a questão da segurança. Como eu falei, meus filhos vão estar lá, os filhos do Bruno. Então o colégio ele tem
periodicamente, sempre aquele controle, né? Como as outras escolas, eu não sei se elas funcionam assim, mas nós optamos por isso, por fazer um controle muito profundo. Nós nos reunimos lá, nesse prédio, já há mais de um ano. E graças a Deus, está tudo muito, muito limpo, muito organizado. Detetização em dia, tudo Detetização certinho. extremamente importante. Contra todo tipo de praga, né? A escola, ela tem que ser limpa de todos os pontos de vista, né? Então, como eu falei... Inclusive pedagógico. Inclusive pedagógico, né? Ele tem que ter, como diz a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então tem que ter essa limpeza de alma também, né? De coração. Mas falando de estrutura, então acho que em resumo é isso. Nós temos tudo. E como muitos pais já foram, eles dizem, né? Mas tá bonito, hein? Tá lindo. Então a escola é muito bem pintadinha, muito bem limpinha, né? Você vai ver lá que tem, como a gente tá falando, né? Faz a empresa que faz a detetização, ela deixa até as caixinhas para todos os tipos, né? Barata, rato, formigas, tudo. Não tem nenhum tipo, né? De praga, de qualquer bicho que vai trazer um malefício para a criança que não esteja assegurado, né? Hoje, graças a Deus, lá no colégio. Como eu volto a dizer, nós estamos lá há mais de um ano, né? E não é só porque nós vamos começar com isso agora, porque agora a gente quer, não. Já faz um ano que nós estamos lá, e já faz um ano que nós estamos cuidando disso. Né? Claro, foi crescendo. Sempre teve limpeza, mas a hidráulica, a elétrica, foi progredindo e hoje está tudo maravilhoso, né? Tudo totalmente reformado, né? Com muito amor, com muito empenho. Então você também que às vezes comprou uma pizza, né? Você que comprou às vezes uma rifa, muito obrigado. Né? Se não fosse a sua doação, a sua generosidade, essa escola não conseguiria ter chegado ao passo hoje de ser totalmente aprovada. Porque o seu dinheiro, ele foi para isso, né? E nós Doações podemos... também, né? Pessoa que ajudou com orações, de alguma forma com serviços, enfim, doações. Recebemos muitas doações. Então, Nós podemos... dar um agradecimento do Pablo pro pessoal que nos ajudou de alguma forma. Nós podemos disponibilizar o Pix, alguma coisa para quem quiser doar ainda? E ajudar a escola? Vamos dar um contexto, né? Ah. Para poder fazer isso é necessário fazer um contexto. O que acontece? Como o Bruno falou, muito obrigado a todos os que rezaram, né? Com certeza o mundo espiritual ele existe, né? O Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, existe, né? Nós estamos aqui na igreja militante, mas tem a igreja padecente e tem a triunfante. Então a intercessão dentro do corpo de Cristo ela é muito válida, é verdadeira. Nós provamos da providência divina. Deus mandou, nunca faltou nada pro colégio. Deus mandou, verdadeiramente, Deus mandou. Por meio das suas orações. Então muito obrigado. E aí, como o Léo falou, nossa, então uma associação sem fins lucrativos, como que vocês vão fazer para se manter? Claro, nós vamos tentar, né, ali trabalhar com a mensalidade. Mas, como nós abrimos mão de muita coisa, claro que a gente vai ver que não vai dar. Nós não vamos conseguir pagar todas as contas do colégio com as mensalidades. Até porque nós já sabíamos que seria assim. Para você poder acolher o máximo de pessoas, você tem que abrir mão de alguma coisa mesmo. E realmente dinheiro é algo que a gente viu que não é mais importante na pedagogia. O mais importante é um professor sério, honrado, que está buscando a verdade. E o dinheiro a gente corre atrás. Como então? As crianças para nós não são números, não é um produto. Exatamente. Para nós, a criança, ela não é um produto, não é um número, não é um pet. A criança, ela é um ser teológico, por assim dizer, né? A criança tem um corpo, tem uma alma. Então a criança é algo muito sério. Nós estamos lidando com o que há de mais sagrado para as famílias, né? As crianças. Se você leva uma criança bem, você salva 3 famílias. Você salva a família que ela está fazendo parte, o pai e a mãe. Você salva a família que ela vai constituir, ela. E você salva também as próximas, os filhos. Então um cristão, um cidadão bem direcionado, ele é uma bênção para a igreja e para a sociedade. Pablo, então como que vocês vão fazer? Ué, como nós sempre fizemos, rezando, pedindo a oração, pedindo a Deus a providência. E essa providência, ela se faz de que modo? Por vocês, por nós. Então, se você gostou, se você achou bonito esse projeto, de querer proteger as crianças, lutar pela pureza das crianças, que tem sido tão atacada, lutar que as crianças elas tenham contato com o nosso Senhor Jesus Cristo o mais cedo possível, né? Não fazendo uma bolha de modo algum. Se você acredita nesse projeto, então nós podemos sim colocar o Pix aqui do Instituto. Todo o dinheiro vai ser revertido, né? Nós também temos um projeto de padrinhos. Olha, eu queria ajudar, eu queria dar a bolsa para uma criança carente. Ou nós podemos nos organizar, né? Eu quero dar uma bolsa. Nós temos já as famílias que nos procuram.
Então, olha, eu quero dar uma bolsa. Vamos conversar, vai ser muito legal. Olha, eu não posso dar uma bolsa, mas eu posso dar R$50 por mês. Vai ser muito bem-vindo. Então, você aí que gostou, estamos vendendo pizza. Quer comprar uma pizza? A pizza é saborosíssima, delícia. Apenas R$35, né? Tá super barata, gente. Sim, a pizza é porque nós somos ajudados. Olha, eu quero comprar uma pizza, eu quero doar. Eu quero morar um molho, eu quero doar um pouco de massa. Tudo que você puder fazer vai ser de muito bom grado. E realmente, por se tratar de uma obra que está buscando as crianças, Jesus vai te recompensar. Né? Todos os frutos e os benefícios você também vai receber. Tá bom? Como diz o apóstolo, né? Ouro e prata não tem para te dar, mas o que eu tenho mais precioso te dou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro. Então aquele que quiser doar, tá aqui, tá aberto. Fazer parte de qualquer uma dessas campanhas, desde ser um padrinho, desde ser uma pessoa que quer ajudar de qualquer modo. E também, sem falar, né? Não podemos esquecer, oração. Todo sábado, às 6 da manhã, no colégio, rezamos o rosário. Nós temos os nossos encontros de formação. A escola está aberta o dia inteiro, vários dias de noite. Quase que todos os dias, em março, né? A gente vai ter o seminário de educação, né? Mais uma vez. Nós tivemos em 2023, agora vamos ter esse ano também, se Deus quiser. E já fica o convite aí, pessoal. Isso, importantíssimo a gente falar desse seminário também, né? Nós já tivemos o primeiro aqui na nossa cidade, onde foi muito esclarecedor, né? E na ocasião, eu não lembro, coincidiu com alguma outra data, né? Muitos não puderam ir, então agora nós vamos ter de novo, né? E eu quero pedir licença para vocês, né? Falar da minha experiência, né? Sobre o seminário de educação. Como eu disse, de maneira muito esclarecedora, né? Esse seminário, ele vem trazer realmente a importância da educação católica, né? E eu vou repetir, né? Claro que é para pais católicos, né? Não faz sentido a gente falar de educação católica e querer impor para outras pessoas, né? A não ser que a outra pessoa tenha curiosidade, né? De participar e tudo mais. Esse seminário de educação católico, ele, para mim, né? Foi muito, muito especial, né? Acabou de me mostrar mesmo que o caminho a ser seguido, né? E tudo mais. E eu quero colocar o amor que um pai tem pelos filhos, pai e a mãe têm pelos filhos. Por quê? Talvez quem não tenha filho não consiga compreender isso, né? Eu já vi relatos de pessoas que não conseguem entender essa questão, né? Mas por que se preocupar com a questão moral que você falou, a questão religiosa? Mas será que a criança não é melhor deixar solta aí no mundo e o mundo vai ensinando e tal? Quem não tem filho, assim, é incapaz de compreender, né? O amor que Deus coloca, né? Nos pais e tudo mais. Então, eu quero, deixar aqui, se você perdeu, experimenta, né? Vá nesse congresso. Será aberto para todos? Sim, o congresso ele é aberto, né? Igual você falou assim, pessoa de outra religião, não tem problema, né? Pode ir a pessoa que quiser. Claro, tem em vista o que vai ser trabalhado lá. Lá vai ser trabalhada a pedagogia católica, mas você vê com bons olhos, é algo que você quer aprender, né? Então nós vamos nos reunir para sentar no ombro de gigantes da pedagogia católica. Então você é de outra religião, tá feito o convite, com certeza. E você é também católico de modo especial, né? Você que acredita que, poxa, esse é o caminho, é isso que eu quero pro meu filho, eu quero bem educá-lo. Mas eu não quero colocar no colégio. Não tem problema. Imagina, de modo algum. Esse seminário, ele é aberto. E é justamente, olha, me fez muito bem. Hoje na correção dos meus filhos, na educação dos meus filhos, como é bom poder dar a mão, né? Para esses grandes educadores. Ver, nossa, então se eu fizer desse modo, eu vou alcançar tal resultado. E aí você faz e você vê que dá certo. Gente, olha... É um esforço que você tem, aquelas... Por um lado, o esforço, mas por outro lado, a satisfação de ver que, poxa, meu filho está conseguindo trilhar esse caminho, nós estamos lutando. Como você disse, né, ninguém está isento de carregar a cruz, né? A cruz faz parte de todo cristão. Mas a busca também, né, pela santidade, pela vida, enfim, por se entregar a Deus, ela tem que ser constante também, né? E é muito bom a gente ver que a gente tem hoje uma opção para, de maneira efetiva, né, buscar isso aí.
Não só o seminário, Léo. Inclusive o nosso instituto, né, o Pablo já disse, né, o Instituto São João Batista de La Salle, um dos nossos trabalhos é sim a escola. Nós também temos outro trabalho que é a formação de pais e mestres, né? O estudo da educação, o estudo das virtudes, o estudo desse ambiente familiar, da harmonia familiar, a santidade em família, né? Então, o nosso convite não é somente para os pais, para o seminário, ou até mesmo para ingressar no nosso instituto, né? Mas também para professores, aqueles professores, mestres, né, que queiram estudar mais sobre essa educação, enfim, está convidado, está feito o convite para estudar junto. Até porque está tudo ligado, né? Sim. Professor, família, aluno, tudo, né, tem que estar meio que conectado aí, né, nessa questão da santidade, né? E as formações, elas vão continuar, né? Como o Bruno bem falou, o Instituto, ele é a entidade que mantém o colégio, responsável pelo colégio. Mas nosso trabalho não termina só no colégio. Eu lembro quando eu passei por algumas situações, né? Por exemplo, a minha filha, né? Acho que vocês dois sabem, talvez você que tá vendo sabe. Eu tive uma filha que foi internada, ficou na UTI. E eu me questionava, poxa, o que o pai deve fazer numa hora dessa, né? O que eu tenho que fazer quando minha filha vier? E muitas vezes, principalmente no sofrimento, nas dificuldades, né? Você olha pro teu filho e você fala assim, poxa, e agora? O que eu faço? Qual é o melhor caminho? E aí saber que alguém já passou por isso que você passou. Tem uma experiência prática. Ó, faz X, vai dar certo. Então você tá lá no momento. Você sabe, você tem contato com o saber. Você fica sabendo, você vê, meu Deus, é isso. Você faz e dá certo, gente. Que satisfação. Então muitas vezes você pode ter dúvidas, né? Nossa, eu quero dar uma boa educação pro meu filho, mas como é que eu vou fazer? Então tá aberto, vai ter o encontro, as formações vão continuar, porque é uma alegria, é muito bom. E sem falar nesse aspecto de ser família, né? A gente tá junto ali, a gente sempre toma um cafezinho, conversa, as crianças brincam, né? É muito, muito bom. É um momento também que é de estudo, é de oração, é de trabalho, mas não pode esquecer também que é de confraternizar, que é de estar junto, que é de conversar, que é de trocar experiência, e isso é tão bom. Cara, ser parte de uma família é muito bom, né? Conversa ali com o irmão. Então tá feito o convite. Venha fazer parte dessa família também, né? A família do Instituto São João Batista de La Salle. Ele não falou, né, do São João Batista de La Salle? Você quer falar dele? Ué, acho que é importante. Eu só quero o gancho aqui, como o Bruno falou dos professores, né? Nossos professores também passaram por um período de formação, né? Não é qualquer professor que a gente vai confiar a educação dos alunos, né? Aqui nós não estamos falando, obviamente, da formação pedagógica, né? Formação de essa cada um. já tá. Sim. Já é de costume. Né? Eu estou dizendo aqui da formação católica, né? A formação de livros, né? Sobre a moral, sobre as questões que a gente vai... que um bom mestre tem que ser exemplo, né? Então, seguindo... era só isso. Agora pode continuar com... São João Batista de La Salle. Exatamente, São João Batista de La Salle, ele foi um francês, né? Ele veio um pouquinho ali próximo da Revolução Francesa. Aí o pessoal já, muito antigo. Sim, mas, como eu te falei, né? Princípios eternos, sujeito muito inteligente. Ele foi o sujeito que fundou mais escolas, né? O sujeito que fundou mais escolas. E como é que ele fazia? Ele estava numa França, a gente vê França, país de primeiro mundo, né? Mas nem sempre foi assim. Tá? Teve um momento que estava muito complicado lá para a França, as crises, os problemas com a Inglaterra, os problemas internos, econômicos, sociais da França. A gente está falando de um momento muito, muito complicado. O que São João Batista fez? Ele era, né, religioso e ele começou a ver a educação das crianças. Meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Preciso educar aqui os meus familiares. Mas não só isso. Começou então informando os leigos, aí, próximo de nós também, né? Para que estes pudessem dar uma boa educação para as crianças. Então ele foi mostrando com os princípios, com os valores. Acho que eu posso dizer, né, numa linguagem mais moderna, com essa metodologia da visão de homem disso que nós estamos falando, para bem educar as crianças. E aí, por que nós nos embasamos nele? Porque nós sentimos um pouco isso. Somos leigos também, buscando dar uma boa educação para os nossos filhos. Hoje nós vivemos também um momento de crise, né? Quantas vezes as pessoas se aproximam de nós e, nossa, pô, estou desempregado, estou passando por tal dificuldade. Ou até na vida, né? Casamento. Enfim, a vida é cheia de cruzes, como você mesmo falou, né? A vida tem problemas. Então a crise sempre vai ter. Então nos inspirando, né, nessa figura, né? Tão importante. Foi fundando escolas, né? Então, diante dessa experiência dele, né? Daquilo que ele fez.
E ele tem obras, né, que nós podemos ler. Guia aí das escolas cristãs. Um guia realmente que, claro, não vamos fazer exatamente como está escrito lá, porque realmente tem que modernizar algumas coisas. Como a palavra de Deus, né? Tua mão leva de pecar, arranca fora. Não, gente, não cortem a mão, pelo amor de Deus. Então, no guia, tem coisas maravilhosas. Mas tem algumas coisas que realmente não cabem para a época. Então, esse discernimento que foi feito olhando para as outras escolas, os resultados. Então, lá ele vai falar, vai nos ensinar, né, a respeito dessa disciplina dentro de sala de aula. Esse respeito. De onde que tirou isso? Que a escola tem música, que a escola vai ter, né, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos fazer um trabalho para ter um coral. De onde que tirou isso? Não tiramos da nossa cabeça? Não, tiramos de um sujeito que educou crianças e nós vimos que tipos de pessoas saíram desses colégios. Então, isso realmente não é tirar da cabeça, é de um grande santo, né? O Bruno também quer complementar alguma coisa de São João Batista, que eu me esqueci? Parece que você falou tudo. Não, a história dele é uma história riquíssima, na verdade, né? Então, dentro desse guia das escolas cristãs, é uma obra mesmo, né? A gente pode pegar de questões práticas do dia a dia, né? Desde o entrar na escola até o sair da criança, até essas questões espirituais que o Pablo disse, né? Então, a música, a oração, né? A reverência quando entra na sala, né? Porque a sala de aula, para a pedagogia católica, talvez nem tanto quanto, mas ela se assemelha à minha própria igreja que a criança estiver entrando. Então, o ato de fazer, né, a reverência, né, ao crucifixo quando entra na sala, enfim, a sala de aula é um local sagrado. O professor, a autoridade, o autor da educação é o professor que deve ser reverenciado. Então, tudo isso está dentro dessa obra, Ensinamentos de São João Batista de La Salle. Então é muito bom, né? É muito bom. E lá, se você tem curiosidade, nós vamos poder falar mais a respeito disso. Não só ele, mas tantos outros, né? Tantos outros santos, até santos mais recentes também. Mas também santos lá do passado também, de muito tempo atrás. De muito tempo, porque realmente são princípios, né? Princípios que podem ser aplicados hoje ainda. Bom, então é isso, gente. Está feito o convite. Você que tem interesse de conhecer a Escola Católica, o contato vai estar aparecendo aqui novamente, né? Vou colocar na descrição também, né? Melhor, né? Deixar na descrição do vídeo também. E está feito o convite. Venha conhecer a escola, né? É só agendar. Quem que vai atender? O Pablo? Provavelmente você, eu, Bruno. Tem um pessoal que já está trabalhando lá, a secretaria já está tudo funcionando. Então, eu vou estar lá, o Bruno vai estar lá, a Viviane também. Show. E alguma conclusão final? Querem deixar algum tema que a gente esqueceu? Alguma coisa? Não, pode falar. Acho que por último é o seguinte. Essa escola, eu falei isso até no documento aquele dia, né? Gente, agora esquece aqui, é minha opinião, tá? Deixando claro, tudo que a gente vem falando aqui é embasado em estudos e tudo mais. Isso aqui é a minha opinião, tá? Quando nós nos reunimos, esses pais, né, alguns professores, né, nós fomos estudando, eu tinha claro, e mais recentemente eu pude provar isso. Essa escola, ela veio do coração enxagado de Jesus. Essa escola é um presente realmente de Deus para nós. Essa escola, ela tá aqui, não é para briga, intriga, divisões, nada disso. Essa escola é um presente que o próprio Senhor, Ele está nos dando. Então, quando nós estamos fazendo esse projeto, nós não queremos, né, ter problemas com ninguém. Eu sei que tem opiniões diferentes da nossa. Tem, sempre teve, sempre vai ter. Dentro e fora do nosso ciclo de amizades. Mas família é isso. Família tem diferença. Não tem problema. Faz parte. Então, para você, né, que talvez tenha uma visão diferente, ou você que tem uma visão parecida, acolha esse colégio como um presente do coração chagado de Jesus, que se preocupa com os pequeninos. E por último, eu queria tocar no assunto muito importante. Como eu já falei, nós estamos assim em um laço de profundo respeito para nossa paróquia. Padre João, faço aqui também a minha reverência ao reverendíssimo Padre João, né? O nosso querido Padre Otávio, ao diácono Richard. Eu tenho medo de falar o nome dele errado, mas é assim mesmo, né? É isso mesmo. Então tá bom. Total respeito. E algo que é importante, que muitas vezes pode gerar confusão, que eu sempre falo na reunião, é o seguinte: escola Nossa Senhora do Bom Conselho não dá catequese.
dá português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, artes com a música, educação física e ensino religioso. Então, de modo muito claro, tem catequese na escola Nossa Senhora do Bom Conselho em Muzambinho? Não tem catequese. O que tem então, afinal de contas? Tem ensino religioso. Essa matéria não tem mais. Eu acho que vocês vão achar que eu sou novo, mas eu sou bem velhinho já. Então, lá em 98, quando eu fui estudar, tinha ensino religioso. Hoje, não tem mais. Então, nosso colégio, ele está tentando devolver Deus para a educação. Como eu falei, de presente, para quem quer. Não queremos obrigar, ofender nada com ninguém. Então, para quem quer. Então, como é que se dá esse ensino religioso? Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos pegar os documentos da igreja em comunhão com o santo, nosso querido Papa Francisco, comunhão com o nosso Papa, com a nossa igreja. Nós amamos a nossa igreja. Nada de divisão, nada de desrespeito, em comunhão com a igreja de Cristo. Vamos formar essas crianças com essa visão. Catequese normal, né? A catequese, perdão, aí ó, eu tô falando, olha pra você ver. Esse aí é o Vermobílio, o Fitafuso. Quer devolver as crianças para a igreja mesmo. Isso. Né? A nossa intenção, então, é dentro desse ensino religioso, que não é catequese, mas o que você vai usar? Vai usar documento da igreja, certo? Então, você quer que seu filho faça lá a primeira comunhão, segue a sua paróquia, segue aquilo que a igreja orienta. Né? O Padre João tem falado nas homilias dele a importância da gente estar junto com a igreja, a gente não dispersar. Então, procure, né? Procure. Às vezes você tem até vontade de ser catequista, né? Então, procure. Você é pai, mãe, é a nossa responsabilidade. Então, a igreja, você pôs o filho lá, não vai precisar fazer catequese. Não, não é isso. Tem que fazer catequese. A escola não é uma paróquia, né? Muito bem lembrado, Pablo. O que for de sacramento e tudo mais, você deve procurar a paróquia, né? Deve procurar o padre e tudo mais. Claro que nós vamos frequentar a missa e tudo mais também. Nós também estaremos na Santa Missa, na paróquia, participando e tudo mais. Muito bem lembrado, né, cara? Importantíssimo isso aí, a gente colocar que a escola, ela não é a nossa paróquia, né? Ela tá dentro, né? Dentro aqui, nós vamos conviver, né? Não vou deixar de participar da paróquia porque eu tô no colégio. Pelo contrário, eu quero buscar o bem. Eu quero buscar o belo, verdadeiro, que é Jesus. Onde que eu vou encontrar? É lá na missa. É no rosário, tá rezando o rosário na capelinha, né? Nas celebrações, né? Nas novenas. É ali que nós vamos encontrar nosso Senhor. Como dizia o Padre Pio, né? Não sou eu, não é a igreja que precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. Assim, nós podemos falar de nós, do Instituto, né? De todos os membros. E é isso que nós queremos levar para as crianças. Muito importante, vale até repetir. A igreja não precisa de nós. A igreja, coitadinho de nós, não somos nada, somos menos que poeira. Mas nós, eu falo agora, eu, Pablo Barbosa, mas eu falo enquanto presidente do Instituto São João Batista de La Salle, né, e responsável pelo Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Nós precisamos da igreja e vamos servi-la. E o Bruno falou, e também quando nós conversamos, né, em uma outra reunião, é isso que nós queremos. Nós queremos nossos filhos na igreja, servindo a igreja, participando na igreja, amando a igreja, trabalhando pela igreja. Então, muitas vezes a gente vê, cresce, a criança vai crescendo e vai afastando da igreja. Eu tive aula com professores, desde o ensino médio até na faculdade, que muitas vezes não levavam aquilo que era verdade. Levavam, às vezes, uma opinião particular deles. E uma escola não pode fazer isso. Nossa escola não vai fazer isso. E muitas vezes essa opinião deles, não sei qual motivo, não era verdade. E muitas vezes eu via que muitas pessoas abandonavam a igreja por ter acesso a esse tipo de opinião. E é importante o professor deixar claro, isso aqui é minha opinião, como eu fiz agora há pouco, minha opinião. Então o jovem que está em formação, ele precisa saber o que é opinião, ele precisa saber o que é, não, é isso aqui, provas primárias, fidedignas, é isso aqui, vamos estudar isso aqui. Então, essa é a intenção, né, do nosso colégio, nosso humilde, pequeno e simples coleginho. Que as nossas crianças, elas possam, quem sabe um dia, né, se Deus quiser, lotar a igreja, encher a igreja, né, de várias crianças ali. E de vocações, né? Enfim. Vocações e assim por diante, né? Show. É isso? É isso, Leozão. É isso, É Pablo? isso? Uai, acho que é isso. É isso. Ficou alguma dúvida?
nos procure. Tem algo que você ainda, mas eu acho que tal coisa, né? Quando a gente está com a verdade, né? Não pode ter aquele negócio, aquela duvidazinha de, mas parece que não sei o quê. Então nos procure para tirar suas dúvidas, né? O veritas significa verdade, né? Então eu acho que é bem nesse sentido, de buscar a verdade. O que é a verdade? Converse com o Pablo, converse com o Bruno, procura lá no telefone que está disponível aqui. E eu quero agradecer vocês, né, pela presença aqui conosco, nessa retomada aqui do Veritas. O Léo não pôde estar com a gente hoje, mas deixo aqui um abraço para ele também. Quero deixar um abraço ao nosso pároco também, toda a igreja, Dom José Lanza e tudo mais, né? E é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E eu fico por aqui. Vocês querem falar tchau? Obrigado por ter nos acompanhado. Os membros também, né? Tantas pessoas trabalharam para que pudesse chegar aqui. Eu não vou falar nome, porque senão eu vou esquecer, né? Mas vocês que nos ajudam, que trabalham, né? O presidente não é nada, não é ninguém. Eu não faço nada sozinho. Só acontece porque o povo abraçou. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deus abençoe. Salve Maria. É isso aí. Todas as famílias, obrigado, né? Gente. Valeu, Leozão, pelo convite. Valeu, galera. Até mais.